Boa tarde. Está começando o Cabeça de Área para debater sobre uma técnica que fortalece os músculos, melhora a postura, a respiração e aumenta a flexibilidade. O programa, que não se limita aos resultados, interage com a modalidade que proporciona concentração, força muscular, diminui o estresse e causa a sensação de relaxamento praticando o Pilates. É o nosso tema de hoje. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o fisioterapeuta Hugo Frederico, do Estúdio Pilates Soter Batalha. A repórter Mariane Beco foi ao Estúdio Pilates Zone e traz informações sobre o Pilates e seus benefícios. Vamos conferir. Atualmente ligado à fisioterapia, o Pilates teve como primeiros praticantes pessoas ligadas à dança. Na época, muitos dançarinos seguiam a contrologia de Joseph Pilates. Ele nunca desenvolveu, nunca criou Pilates. Foi uma homenagem póstuma pelo sobrenome dele. Então ele criou a contrologia, que era, como o nome já diz, a arte do controle. Então era o controle do corpo como um todo, conectando a mente, fazendo com que as pessoas pudessem sentir essa conexão. Então essa magia transformacional, digamos assim, do que as pessoas podem fazer no seu corpo, é esse reconhecimento do seu eu, é conhecer a sua essência. O método, que recebeu o nome do seu criador, Joseph Pilates, foi desenvolvido na década de 20 e atualmente é grande número de pessoas que procuram Pilates para melhorar a qualidade de vida. Os benefícios que você veio buscar no Pilates, você encontrou? Sim, encontrei, que é uma das formas de você melhorar a sua respiração, melhorar a postura, procurar o equilíbrio. O que você acha da dinâmica que o Pilates envolve? Essa questão do corpo, da mente? Eu acho fundamental, porque se você está com a mente saudável, né, o corpo é um organismo só, né? Se a mente está bem, o corpo está bem e vice-versa, né? É uma coisa sintonia total, né? Holística, integralmente, né? Como você vê o Pilates na vida dos seus alunos? Assim, os depoimentos que eles dão, como é que você vê essa questão? Eles dizem que é um trabalho não só de corpo, é um trabalho de corpo e alma. Então, eles buscam esse encontro, eles buscam se conhecer. O meu intuito na vida deles é que eles se percebam. Então, se percebendo, eles podem alcançar o melhor. Pois bem, hoje o Cabeça de Área vai diminuir o estresse e aumentar a flexibilidade. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Deus. Hugo, nós vimos na matéria que o Pilates parece que nasceu como uma técnica de dança, ou próximo aos dançarinos, ou às coreografias. Explica um pouco isso. Qual a diferença entre dança e Pilates? Na verdade, os primeiros praticantes da técnica é que foram dançarinos, né? Joseph Pilates era alemão e ele criou a técnica porque era uma criança raquítica, uma criança fraca, debilitada, então ele começou a realizar muitos exercícios. Ele fez boxe, fez várias outras lutas e daí, quando ele foi crescendo, ele foi se interessando por exercícios, foi vendo que a respiração causava uma melhor contração de fibras musculares, gerando um melhor desempenho na atividade física, e daí ele começou a implementar esses princípios que depois começou a ganhar o nome de Pilates. Daí ele foi para os Estados Unidos, fez o primeiro estúdio dele lá, e os primeiros praticantes do método foram justamente os bailarinos. Depois, com o tempo, a técnica foi sendo utilizada para a população em geral, mas os primeiros praticantes realmente foram os bailarinos. Então quer dizer que se a gente for praticar o Pilates, não vai dançar. São movimentos muito diferentes. E o que consiste o que consiste basicamente a técnica do Pilates, ou as técnicas, né? O Pilates é uma técnica, é uma forma de atividade física, né, que trabalha o corpo e a mente de uma maneira geral, global, né? A gente trabalha muita flexibilidade, muita conscientização corporal e muita força, entendeu? Então isso gera um equilíbrio muito grande no praticante. Normalmente a gente vê nas academias o pessoal praticando ginástica, musculação. Fizemos vários programas sobre musculação, inclusive o Melo de Castro já esteve 2 vezes no nosso programa. E você falou de força, mas que força é empregada no Pilates? Peso e halter? Ou que tipo de força, então, é empregada? A única resistência que a gente usa no método, as duas únicas, vale ressaltar, são a resistência do seu próprio corpo e a resistência de molas. A gente não usa pesos. Vale ressaltar que quando a gente fala de força, a gente fala de trofismo, e não de tonificação, e não de trofismo.
Lógico, a academia ele te gera uma hipertrofia muito maior do que no Pilates. No Pilates ele te gera uma tonificação maior, ele trabalha uma musculatura mais profunda. Na academia se trabalha uma musculatura mais superficial. Agora, você é fisioterapeuta. Como fisioterapeuta, normalmente nós temos pelo menos a ideia de que o fisioterapeuta trabalha com pessoas que já estão com algum problema muscular, ou seja, que é uma prescrição médica, aí ele vai para a academia, praticar uma atividade esportiva, física, enfim. Mas o Pilates é preventivo ou é curativo? Ou seja, você já tem uma doença instalada e vai curar a partir do Pilates? Na verdade, ele é os dois, né? Ele é preventivo e curativo. A gente trabalha, inclusive no nosso estúdio, a gente trabalha muito com reabilitação de coluna. Muitas pessoas, devido ao estresse do dia a dia, às pressões que a gente vive, não realizam atividade física nenhuma e se encontram um desequilíbrio muscular. E isso gera lesões. E o Pilates ajuda muito na cura de lesões, entendeu? E também ajuda a evitar que elas venham acontecer, entendeu? Então ele atua nas duas maneiras, tanto curativa quanto preventiva. Quem mais procura a academia? Ou estúdio, né? Aliás, até o conceito é diferente, quer dizer, uma coisa é estúdio, outra coisa é academia. Mas quem mais procura o estúdio? No caso da gente, são pessoas que têm algum desequilíbrio, alguma patologia? Alguma patologia, isso, algum problema, geralmente de coluna. Também a gente trabalha também com Pilates como forma de atividade física, mas a maioria dos praticantes que trabalham no estúdio da gente são pessoas com algum tipo de problema, de coluna principalmente. Vocês, quais os principais problemas na coluna? Porque a coluna deve ter problema de lordose, escoliose. Quais os principais problemas na coluna que realmente essa pessoa procura o estúdio? Na verdade, a lordose, a escoliose, a lordose é uma curvatura fisiológica da coluna, né? É normal se ter uma lordose. O que não é normal é ter uma hiperlordose, que é gerada justamente pelo desequilíbrio muscular que se tem quando a gente não realiza nenhuma atividade. Entre os principais problemas da coluna lombar, o principal que eu destaco, que causa muitos problemas, muitos danos à população, é a hernia de disco, né? Muitos dos nossos praticantes se encontram com esse problema, entendeu? E a gente tem muito êxito nesse tipo de tratamento. E quem tem fibromialgia? Vocês têm recebido bastante gente com fibromialgia? Temos alguns, sim, e o Pilates também é muito aconselhado para quem tem esse tipo de problema. Na verdade, o fibromialgico ele não pode ficar parado, né? Ele não pode, porque é um ciclo vicioso. O fibromialgico geralmente ele tem dor porque ele não realiza nenhuma atividade. E ele não realiza nenhuma atividade porque tem dor. Então fica sempre nesse ciclo. Quando você sai desse ciclo, você gera uma sensação de bem-estar e você se livra um pouquinho das dores da fibromialgia. Nós temos umas imagens não sei se eu posso chamar de aula, né, mas digamos, de uma aula, na academia, e eu gostaria que você, então, comentasse a respeito das imagens que nós vamos ver. Que exercício é esse? Esse é um exercício de alongamento, né, da musculatura posterior da coxa. Também gera uma mobilização na coluna, né? É um exercício de dissociação de cintura, também gerando uma mobilidade de coluna. É um exercício de fortalecimento de membros inferiores, de coxa, com dissociação de cinturas. É um exercício que já promove mais um fortalecimento em membros superiores, nos braços. E o Pilates, o interessante é que ele trabalha um corpo como um todo, né? Ele não trabalha um tipo de musculatura específica. A gente trabalha o corpo de maneira global. Aí um exercício também para membros inferiores, para quadríceps, para panturrilha. E vai se acrescentando peso nesse implemento? Não entendi. Vai se colocando nessa máquina, vai se colocando peso? Sim, sim. Essas molas, elas têm resistências diferentes. Então, a gente vai graduando essas molas de acordo com a tolerância de cada praticante. E esse instrumento? Esse instrumento causa uma tonificação na musculatura paravertebral, né? Mais um exercício aí para membro superior.
Então é como eu disse, trabalha muito o corpo de maneira global, né? É uma aula que não se trabalha uma musculatura específica, e sim o corpo de maneira geral. Agora, uma pergunta que provavelmente alguém deve estar se fazendo é a seguinte, você diminui a massa muscular ou aumenta a massa muscular, você engorda, você emagrece com o Pilates? Como eu falei, o Pilates é uma técnica que gera uma tonificação na tua musculatura. Eu não posso te dizer que ele vai gerar um hipertrofismo, que é um aumento da massa muscular, entendeu? Até gera, mas não se dá para gerar esse tipo de hipertrofismo como se realiza numa academia, por exemplo, porque a academia é uma atividade direcionada a uma coisa específica. Então você vai para lá e geralmente trabalha músculos específicos. No Pilates não, a gente trabalha uma musculatura de maneira geral, de maneira global. Mas gera uma tonificação muito maior, gera um aumento da flexibilidade, uma melhor postura. Agora eu vi vários instrumentos parecendo uma cama. É uma cama mesmo que vocês chamam? São camas, porque na verdade quando o Joseph Pilates ele começou a implementar a técnica, ele na verdade foi preso na Alemanha, né? E na cadeia ele começou a ver que muita gente ficava doente e ele começou a aplicar a técnica nessas pessoas que estavam doentes, que estavam acamadas. Então ele pegou as molas, colocou nas camas e começou a aplicar. E daí ele foi vendo que as pessoas começaram a ganhar mais força, a ficar mais saudáveis. E daí ele começou a criar os equipamentos. E o trabalho que vocês desenvolvem é um trabalho coletivo, porque nas academias normalmente são trabalhos coletivos, por exemplo, ginástica ou a dança. Na musculação não, mas no Pilates, são trabalhos coletivos ou individuais? Geralmente são trabalhos personalizados, são trabalhos direcionados a cada pessoa. Cada pessoa tem suas limitações, né? Então a gente trabalha em cima das limitações de cada um. A gente dá aula geralmente a 3, 4 no máximo alunos por aula, entendeu? Mas cada aula é específica para cada aluno. Em idades diferentes ou... Idades diferentes. Idosos também você tem na academia? Muitos idosos. Como é que é trabalhar com idoso? Muito legal, cara. Sabe que é uma tendência aí... Justo. Nos A população 20 anos, vem envelhecendo cada vez mais, né? E junto com o envelhecimento se vê mais doenças. E o legal do Pilates é isso. O Pilates te propicia um bem-estar e te propicia uma melhora de saúde, né? Então é muito legal você trabalhar com idoso e ver aquele idoso evoluindo, melhorando postura, se sentindo melhor, entendeu? Então, para a gente se sentir melhor, tem que curtir a página no Facebook, Cabeça Diária TVU. E acesse o nosso blog, programa cabeçadiaria.blogspot.com. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Cabeça Diária. O tema de hoje é Praticando o Pilates. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o fisioterapeuta Hugo Frederico, do estúdio Pilates Soter Batalha. O que é necessário para se tornar um instrutor de Pilates? Saiba na matéria de Mariane Beco. Um instrutor de Pilates deve ter curso superior e formação específica na área. São profissionais da área da fisioterapia, então formados ou no último ano da faculdade, que já cumpriu essas disciplinas, o profissional da educação física. Algumas escolas também aceitam profissionais da terapia ocupacional e da dança, se ele tiver comprovação de tempo de serviço na dança. A formação profissional de um aluno, então a formação profissional que tem que ter uma duração de uma especialização. A formação profissional na nossa escola dura 450 horas de duração, que está no patamar do pré-requisito mínimo da instituição internacional, que é a Pilates Method Alliance, que coloca pré-requisitos numa escola para que o aluno tenha vivência. A professora Viviane comenta sobre a procura pelo Pilates. Cada vez que o pessoal tem mais
mais ciência de como é que a gente age, né? Então, está muito ligada à fisioterapia, à educação física, então é um tipo de exercício físico mais protegido. Muita gente que tem algum tipo de patologia vem procurando muito. As professoras explicam movimentos no solo e utilizando aparelhos. O exercício que ela pode fazer agora é um exercício chamado de roll-up. É um exercício que vai descendo vértebra por vértebra, uma mobilização da coluna lombar. E ela está fazendo ele desmembrado, ela está quebrando o exercício, ela está desmembrando o exercício, fazendo toda uma respiração, fazendo toda uma contração abdominal. E isso relaxa os ombros, alinha toda a postura e todo um trabalho de respiração. Então ela vai mobilizando a pelve, mobilizando toda a coluna. E ela está fazendo a terceira e última etapa do movimento, onde ela deita por completo, para que ela possa fazer o exercício roll-up, que é o rolamento, para subir por completo também. Até que ela faz o alongamento posterior. Hugo, esse exercício, ele é realizado tanto para homens quanto para mulheres ou tem distinção de gênero? Não, tanto homem quanto mulher. Executam exatamente os mesmos exercícios? Os mesmos exercícios. Bem, na matéria nós vimos que é focada também na formação profissional do professor de Pilates, é assim que nós chamamos? Instrutor. Instrutor de Pilates. Então, a formação, basicamente, você tem que fazer um curso superior, seja educação física, fisioterapia ou medicina, terapia ocupacional. Geralmente para profissionais de fisioterapia e educação física. Como ela falou, algumas escolas aceitam alunos da terapia ocupacional e alguns alunos que praticaram por muito tempo balé, porque aí ele já tem uma conscientização corporal, sabe o que está sendo trabalhado. Entendeu? Quais são os principais temas que são discutidos, debatidos no Pilates? Cara, Esse no processo de formação, claro. Hoje em dia existem vários temas, né? O Pilates hoje em dia é trabalhado de várias maneiras. Hoje em dia o Pilates é utilizado até no tratamento do câncer, né? Então existem várias formas de se trabalhar o Pilates. O Pilates é trabalhado com grávidas, com gestantes, com idosos, como você falou, com pessoas que querem fazer alguma atividade física, com pessoas que têm algum problema na coluna. Então é muito amplo o tema do Pilates. O Pilates é uma técnica que, na minha opinião, ainda é pouco conhecida pela população e ainda vai ser muito mais conhecida no futuro. E é muito caro praticar Pilates, porque a academia, normalmente você encontra academias quase em toda a esquina. Mas um estúdio de Pilates, eu não sei se a gente encontra com facilidade. Você tem que analisar o custo-benefício. Geralmente, numa academia, você vai e você que realiza seus exercícios. O profissional te monta uma série de exercícios e você vai lá e realiza. No Pilates, não. A gente, além de mostrar o exercício, a gente está lá acompanhando se o praticante está realizando da melhor maneira possível, se ele está na postura correta, entendeu? Então, você tem que analisar esse custo-benefício, porque esse tipo de aula personalizada diminui muito o risco de lesões, né? Uma atividade física, que quer ou que não, pode gerar esse tipo de problema. Então, no Pilates, esse risco é muito diminuído. Nós vimos também aí o exercício que uma das entrevistadas estava fazendo, que é basicamente no abdômen, né? Quer dizer, diminuir o nosso abdômen. Quer dizer, e as pessoas diminuem mesmo, é possível diminuir a barriga, aquele tanquinho que a gente sempre, quer dizer, eu pelo menos estou desenvolvendo aqui, depois de 8 anos de programa, estou desenvolvendo o razoável aqui minha barriga. Se trabalha muito a tonificação do abdômen, né? O Pilates a gente trabalha o abdômen do momento que a gente entra até o momento que a gente sai do estúdio. Mas a diminuição mesmo, a perda de calorias, aí é um pouco menor. O Pilates é um trabalho com gasto energético muito pequeno. A perda de calorias é realizada de melhor maneira em exercícios aeróbicos, entendeu? Mas se gera uma boa tonificação dessa musculatura, que é responsável justamente pela estabilidade da coluna da gente. A gente precisa ter uma boa tonificação dessa musculatura para ter uma coluna mais saudável. Essa tonificação é o que você está falando? É fortalecer? Fortalecimento dessa musculatura. E essa bola aqui? Que instrumento é esse? Quer dizer, é chamado bola mesmo? É a bola que a gente chama de bola suíça, muita gente bola conhece suíça também como bola de Pilates, né? Na bola a gente pode fazer uma gama muito grande de exercícios, né? A bola é legal porque trabalha muito a conscientização corporal, se trabalha muito o equilíbrio em cima da bola. Só de sentar nessa bola você já sente um pouquinho mais, sente pode essa sentar, instabilidade. Então, né? Vou experimentar. Então, posso sentar então? Pode sentar. Vai estourar não. Essa bola é feita e ela é feita para resistir até
200 quilos. Ah, então eu tô com 100, tá bom. Tá tranquilo, né? Tô tranquilo. E aí a pessoa fica também em pé, em cima da bola? Alguns pacientes chegam a ficar. Com o tempo, o avanço da técnica, quando você vai praticando mais, a tendência quando você vai praticando é evoluir dentro da técnica. E alguns alunos chegam a ficar em pé. Mas então, fica de pé, em cima da bola, mas fica também sentado, utilizando toda aquela técnica de respiração. Isso. O que mais pode ser feito com a bola? Muitas coisas, cara. Pode ser feito alongamentos com a bola, a gente pode sentar e alongar junto com a bola. Pode ser feito dissociação de cinturas escapular e pélvica com a bola, mobilização de coluna com a bola. Pode ser feita uma gama muito grande de exercícios com uma bola dessa. Você trabalha geralmente com uma bola, duas, como é que vocês dividem lá no estúdio? Porque são poucas pessoas que praticam naquele horário, né? Mais ou menos quanto tempo de trabalho? Geralmente são uma hora uma de hora. aula. Isso. Uma hora de aula. Então, uma hora são duas. Você pode utilizar 2, 3 bolas ao mesmo tempo com o mesmo aluno? Geralmente a gente usa uma bola para cada aluno. Com uma bola já dá para se fazer muita coisa. Em alguns casos, 2, mas a gama de exercícios já diminui mais. Com uma bola já dá para se fazer muita coisa. Já. Já perguntei para você quais as principais patologias que as pessoas chegam lá procurando, né? E eu imagino também com o estresse, a pessoa, isso aí é um exercício que eu posso fazer, que é mais calmo, mais tranquilo. Agora, o cara sai na hora do almoço, por exemplo, e vai para o Pilates. É possível você almoçar e ir para uma aula de Pilates? Sim, a gente recomenda geralmente ao aluno que sai do almoço e vai para o Pilates a comer uma comida mais leve, entendeu? Mas é possível sim, até porque como você falou, no Pilates a gente pode fazer exercícios deitados, né, um exercício que gera um relaxamento, então é possível também na hora do almoço realizar Agora, como eu vi movimentos muito lentos ali, né, eu acho que tem pessoas que têm uma personalidade que gosta mais de uma atividade mais estressante, talvez, até mais dinâmica. Alguém já dormiu na aula de Pilates? Essa pergunta. Comigo não. Alguns colegas de profissão já relataram esse caso, mas comigo não chegou a acontecer. Não chegou, né? E as gestantes, como é que o trabalho com gestante? Porque quando eu falei dos temas, você dizia, olha, você pode trabalhar com pessoas que têm câncer, ou gestantes e tal. Com a gestante, especialmente, como é que vocês trabalham? Então, é muito legal o trabalho do Pilates com a gestante, porque geralmente, com a gravidez, o centro de gravidade da mulher é alterado, né? Então isso gera muitos desequilíbrios musculares. E é natural é comum você ver gestantes reclamando de dores nas costas, entendeu? De sensação de fadiga nas pernas, inchaço nas pernas, edema nas pernas. Então o Pilates ele trabalha tudo isso, né? Ele gera uma tonificação melhor, gera um alongamento, né? E inclusive ajuda a mulher a se preparar para o parto. E geralmente vocês trabalham lá na academia, no estúdio, com só a mulher ou mulher e homem juntos também? Mulher e homem. A mesma turma, mulheres e homens. Isso. Quem melhor pratica o Pilates? Cara, eu conheço muitas mulheres que fazem muito bem, que conseguem fazer muitas coisas e homens também. Isso depende do tempo de prática que você realiza. E tem exercício específico para o Pilates? Ou tem, quer dizer, tem 20 exercícios, você não pode fazer mais, quer dizer, não tem outra possibilidade de criação. Ou você pode criar. O legal do Pilates é isso. O legal do Pilates é que a gente pode utilizar da nossa criatividade para realizar exercícios dentro dele, entendeu? Não existe um número certo de exercícios para o Pilates, existe uma gama imensa de exercícios. E cada professor pode criar também uma forma específica isso. de Você utilizando os princípios do Pilates, a respiração da maneira correta, a contração do abdômen, concentração, fluidez de movimento, então você pode criar uma gama de exercícios que você quiser, que você imaginar. Voltar rapidamente para a matéria que tratou da formação do instrutor de Pilates. Nós fizemos alguns programas aqui, inclusive o Tchê, que passou a praticar o Pilates porque era muito estressado, inclusive aqui no programa ele disse, não, vou praticar Pilates, foi praticar Pilates, enfim. E nós fizemos 2 programas ou 3 com esse aqui. Mas eu lembro que teve uma época que a formação do instrutor não era no estado de Pernambuco, era em São Paulo, Rio de Janeiro. Como é que está esse universo hoje aqui no nosso estado? Hoje em dia já existem, inclusive, muitas escolas aqui em Pernambuco que te dão essa possibilidade de realizar a formação no método Pilates. Realmente, antigamente, não se tinha isso por aqui. Como eu te falei, o Pilates é uma coisa que
está sendo mostrada à sociedade agora, entendeu? Tem muito a crescer, mas hoje em dia já se pode realizar essa formação aqui em Pernambuco, sim. Então não tem problema, tem muitos estúdios que já dão essa formação de 400 horas, mais ou menos. Né? Geralmente entre 400 e 450. Nos exercícios que nós vimos, a ideia que passa é que você vai tonificar os músculos, fortalecer a musculatura, flexibilidade, mas os órgãos internos, o que é que acontece com os órgãos internos, coração, pulmão, fígado, baço, o que é que acontece quando você pratica o Pilates? O Pilates, ele, como eu te falei, ele gera um equilíbrio maior no corpo, né? Então, ele gera uma melhor funcionalidade nos nossos órgãos, né? Então, quando você vai praticando o exercício, você, quer queira ou que não, gera uma maior irrigação de sangue na musculatura, então favorece a circulação de sangue no corpo, né? Então isso favorece o coração, a gente trabalha com respiração, então favorece os pulmões, a gente consegue ter um fôlego muito melhor depois que começa a trabalhar com Pilates. Então gera um ganho muito grande nas vísceras, né? Inclusive mulheres que trabalham com gestantes, elas geralmente relatam que na hora do parto elas se sentem muito mais flexíveis para poder realizar o parto. A gente sabe que isso é quase que uma terapia, né? Uma nova forma de fazer terapia. A terapia é 60 minutos, aí você faz até terapia comportamental, 10 sessões você já quase resolve o problema. Mas quantas sessões são necessárias para o Pilates para você dizer assim, olha, eu estou em forma, realmente adquiri minha performance, estou bem-estar, estou flexível. Quantas sessões mais ou menos, Hugo? Eu geralmente digo aos meus alunos que o Pilates é para a vida inteira, né? A gente não pode parar de se movimentar. Quando a gente para de se movimentar, a gente tende a ter um risco muito maior de lesões, né? Então, eu geralmente digo que o Pilates é para a vida inteira. Mas, geralmente, a gente começa a ver uma mudança no nosso corpo com o Pilates, de ganho de flexibilidade, de ganho de força, com 3, 4 meses. Então, você acha que esse é o período, mais ou menos, que você começa a sentir uma diferença no seu corpo? Isso. E no bolso? Porque imagino que poucas academias têm ou estúdios aqui na região metropolitana. Então, há uma reserva de mercado de trabalho e, sobretudo, há uma inserção de preço ali. Então, quanto mais ou menos assim? Não precisa dizer o teu estúdio, mas em média quanto? Geralmente, o Pilates ele não é realizado todos os dias, né? Sim. É realizado no máximo 3 vezes ao dia. Então, geralmente, um estúdio que tem alunos que praticam 3 vezes ao dia, o preço varia entre R$200, R$250, nessa faixa. Tá ok. Então, muito obrigado, Hugo, pela belíssima entrevista aqui no Cabeça de Área. Seja sempre muito bem-vindos aqui. Obrigado pela oportunidade também. Muito obrigado mesmo. E você que acompanhou o nosso programa, muito obrigado pela audiência e até a próxima semana com mais um Cabeça de Área.